Olá pessoal, eu sou Uriário Vaidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 7ª temporada e muito conteúdo para você consumir em nossos canais. Lembrando que o podcast está hospedado lá no Spotify e também no YouTube. E convido você a seguir a todas as nossas redes, no Instagram, no LinkedIn, no Face. Muito conteúdo também, não só nas nossas redes, mas lá no Portal Customer. Hoje já possuímos mais de 2.000 artigos e grandes nomes já escreveram suas publicações, além do nosso banco de colunistas, que tem uma frequência mensal de novos artigos para você. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito de conectar pessoas, empresas e propósito, te convido a assistir uma vinheta bem rápido e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos de volta aqui e eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o nosso patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder em soluções de telecomunicações e omnichannel, para você transformar a experiência de seu consumidor. E para você conhecer um pouco mais sobre a solução tão importante para você, empresa, te convido a assistir uma vinheta bem rápido e voltamos aqui para a nossa convidada especial. NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora estamos de volta aqui com a Vivi, uma profissional incrível, super referência do mercado de atendimento, mas eu não vou ficar dando spoiler, vou deixar ela contar essa brilhante história. E te convido a se apresentar, contar um pouco da sua história, por que você se apaixonou pelos clientes. Oi, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz em participar hoje. Sou super fã do Comitê de Clientes, gosto muito do podcast de vocês e sigo as redes sociais, eu acho incrível a maneira como vocês trazem o conteúdo. Então, mais uma vez, obrigada. Estou super honrada em participar hoje. Ainda mais para falar de um assunto, né, que eu sou apaixonada, que é a experiência do cliente. Já trabalho há algum tempo, já tenho aí uns 15 anos à frente de central de atendimento, sempre com esse foco na experiência do cliente como um todo e a experiência do colaborador também, né? Porque hoje, trabalhando com central de atendimento em contact center, são duas frentes que precisam andar juntos, né? A gente precisa ter uma equipe muito bem preparada para fazer com que essa experiência do cliente, quando o bem mais precioso da marca, né, que é o cliente entrar em contato, seja por uma dúvida, seja por um pós-venda, seja para conhecer um pouco mais sobre a marca, ele já comece aí uma conexão e um relacionamento positivo e ele seja bem atendido e a gente consiga seguir aí essa caminhada na busca de trazer esse sentimento positivo. Perfeito. Parabéns pela trajetória, pela paixão do cuidado com o cliente. E para você, o que é a experiência do cliente? Olha, Bri, a experiência do cliente ela é um assunto bem amplo, né? Quando a gente fala de colocar o cliente no centro, né? Na teoria é muito simples pôr o cliente no centro, mas a gente precisa envolver muitas frentes, né? Então, a empresa inteira precisa estar envolvida para fazer com que esse cliente realmente seja bem atendido. Acho que o básico do bem atendido a gente já faz, né? Que já é o básico. Mas como a gente surpreende esse cliente, né? Como a gente faz com que ele tenha uma experiência real e verdadeira para que assim ele vire um propulsor da marca, né? Então, para mim, a experiência do cliente é isso. Ela abrange desde que ele conhece a marca, desde que ele tem essa primeira conexão e até o desenrolar de toda a trajetória, que nem sempre ela dá certo de primeira, né? A gente não tem uma história feliz do início ao fim, mas como a gente transforma essa reclamação, essa frustração, algo ruim nessa cadeia, como que a gente transforma isso e a gente faz com que ele tenha uma experiência tão positiva que mude e ele passe até a admirar mais ainda a marca depois desse processo. Perfeito. E é muito importante respeitar todo esse processo do consumidor, o tempo e a maturação. E hoje você está dentro de um contact center. E conta um pouquinho quais os desafios de estar à frente de uma operação
terceirizada de contact center e trazer essa paixão para a marca que você atende? Eu também sou suspeita para falar, já estou há alguns anos também trabalhando, né, nessa empresa. Eu gosto muito, eu tenho uma conexão muito grande com a forma de pensar desde dos donos, dos sócios, do presidente, enfim. Esse olhar muito cuidadoso, né, para todas as marcas que a gente tem. Hoje são mais de 50 marcas que a gente tem na empresa, são marcas muito renomadas, que confiam na gente, de trazer toda essa expertise que a gente tem de atendimento para que a gente consiga representá-los, né, perante os clientes deles e tudo mais. Então, isso daí é muito importante, a gente precisa realmente entrar com tudo que a gente tem de melhor, né? Então, a gente tem a nossa parte humana, que a gente tem a nossa parte que é todos os atendentes, essa parte operacional que precisa estar muito conectada e voltada com o que a marca quer que chegue, né, no seu cliente final. Então, a gente precisa se customizar para cada perfil de marca, vou colocar assim para a gente não confundir ali o cliente final com o nosso cliente interno, mas a gente precisa criar essa customização na marca para que a gente consiga deixar com a carinha de cada um, né? E aí a gente tem N áreas de apoio, né? A importância do planejamento, a importância da TI, da área de qualidade, da área de treinamento. Então, o meu papel é muito conectar todas essas áreas para que a gente consiga usar da melhor forma a voz do cliente, que é o que chega até nós, né? Então, como eu transformo essa voz do cliente, tudo de muito rico que ele traz, seja até num momento de atrito, num momento de reclamação, onde ele explana tudo que ele pensa sobre a marca, sobre a frustração que ele viveu naquele momento, como que a gente consegue ter essa leitura e trazer para a marca todas essas oportunidades para que eles consigam, né, renovar, melhorar e trazer inovações e a gente consiga superar e cada vez mais melhorar a expectativa do cliente. Perfeito. E hoje, dentro de um call center, nós temos hoje o call center que já não é mais simplesmente um call center, ele é uma central de experiência, ele já passou para a era telemarketing, do call center, do contact center, e eu acho que hoje ele vai muito além disso, ele é uma central para trazer felicidade para os clientes dos clientes que eles atendem. Uhum. E qual é o desafio da Vivi, estar ali do lado do operador, no dia a dia, no sangue pulsando, que eu sei que você é uma pessoa que está lá no meio da operação, aonde o coração pulsa. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? A gente, para entender o que está acontecendo, a gente precisa estar lá, precisa estar no meio, a gente precisa ouvir, precisa estar perto. A gente fala muito de apoiar, né? Ou a gente precisa enriquecer cada vez mais o vocabulário de todas as frentes, seja numa frente de nível 1, de nível 2, a gestão, os supervisores, eles precisam estar muito envolvidos no mesmo propósito, né? O que a gente busca, né? Qual é a nossa meta? Como que a gente quer ser visto? Como que a marca quer ser reconhecida? Né? A gente sai um pouco daquele básico de atendimento, esse é o procedimento. Não, o procedimento é resolver. O procedimento é fazer dar certo, é melhorar a experiência do cliente. E como a gente captura, né, tudo isso, a gente trabalha isso muito fortemente para trazer que passa até de um acolhimento, né? É uma mistura de acolhimento com resolutividade, com energia, né? São várias frentes que a gente precisa colocar ali, independente do canal que ele entre, para a gente buscar, a gente trazer e a gente conseguir representar essa marca de uma forma muito forte. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente fala muito de multicanalidade hoje em dia, né? De atendimento por vários canais. E a gente quer sair da robotização, né? Eu acho que esse é um dos pontos que a gente sempre busca em discussões, como humanizar um atendimento, né? E a gente precisa fazer isso mantendo um padrão. E esse padrão não é um padrão para falar com as mesmas frases, da mesma forma, do mesmo jeito, não. É um padrão de qualidade, é um padrão de energia, é um padrão de conhecimento. Então, esse padrão ele precisa ser único, cada um falando da sua forma, mesmo porque o perfil que entra de um cliente que entra por voz não é o perfil de um cliente que nos aciona por WhatsApp. E o perfil de um atendente de excelência em voz não é o perfil de um atendente de excelência de WhatsApp. Então, a gente precisa estar muito ligado, muito atento e desenvolver as melhores habilidades e características de cada uma das frentes, para que a gente consiga trazer isso num padrão de qualidade de excelência e que isso reflita para o cliente, também na outra ponta.
Esse é um ponto muito importante, né? O cuidado com esse colaborador, o cuidado do lado de dentro, para que ele possa refletir o cuidado do lado de fora. As coisas precisam ser igualitárias. E quando a gente fala de pessoas, elas são diferentes, elas têm suas características, têm seus níveis de aprendizado, de velocidade diferente. E o cuidado que você traz é muito importante e faz diferença dentro das centrais. Isso é um diferencial muito grande. Para ele estar preparado para atender, ele precisa estar bem com ele mesmo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Ele precisa se sentir bem, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa estar motivado, ele precisa ter conhecimento do que ele está falando, ele precisa ter um material de apoio muito forte, muito preparado, Sim. Ele precisa ter um gestor que esteja apoiando, caso ele tenha qualquer dúvida, para que ele se sinta confortável e ele fale, não, eu vou resolver, eu estou aqui para resolver com você. Exatamente. A gente tem a tecnologia aí que vem para somar, né? Mas a gente também precisa de alguém, Sim. por mais que tenha até um autoatendimento tecnológico lá, então o digital faz todo atendimento pelo bot, foi perfeita a venda, mas a gente precisa ter um humano ali por trás para analisar toda essa jornada, todos esses passos e a gente trazer melhorias, inclusive para o atendimento humano ou para o tecnológico. Perfeito. E a gente brinca, né? Quem é do atendimento, uma vez apaixonado pelo atendimento, uma vez apaixonado pelo cliente, é para a vida. E como que foi esse momento da Vivi descobrir ser apaixonada por clientes e dedicar uma carreira inteira? Eu acho que o atendimento do cliente, ele está em todos os lugares, né, Yuri? Assim, a gente, ou como consumidor, ou como um vendedor, ou até você não tá, de alguma forma, você vai ensinar o seu filho, você está vendendo uma ideia para o seu filho. Então, esse atendimento que é essa consumidor, vendedor, cliente, marca, está em todos os lugares hoje. E quando a gente começa a ver que você, de alguma forma, consegue trazer novas frentes para algumas pessoas, então eu falo como gestora mesmo, né? Às vezes tem alguém que entra no call center como primeiro emprego, acho que você deve ter visto isso muitas vezes. Então é primeiro emprego, enquanto eu faço a faculdade, vou passar um tempinho aqui. E aí a pessoa se encanta, cria uma profissão, direciona até os estudos em cima daquilo que ela aprendeu naquele momento. Às vezes faz um atendimento com a área da saúde, a pessoa se apaixona pela área da saúde e quer seguir. Então, de alguma forma, você começa a fazer parte, né, dessa construção da vida das pessoas, e isso me motiva muito, assim, eu fico muito contente. Até contando um episódio, teve um dia que eu levei minha filha num parque para assistir um teatro, acabou a peça de teatro, aí a minha filha quis tirar uma foto com os atores, aí o ator falou, você é a Vivi, não é? Eu falei, eu sou. Ele falou assim, você foi minha primeira gestora de call center. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, eu trabalhei um tempo no call center, e eu sempre lembrei de vocês, porque você sempre trouxe esse ar, né, mais alegre para a operação, e aí eu resolvi seguir a carreira artística. Eu falei, olha que bacana, né, você influenciar de alguma forma positivamente a vida de alguém, aonde você menos espera. Exatamente. Isso é muito bacana. Eu digo que não um call center em si, mas a paixão transforma vidas. E quando a gente é apaixonada pelo que fazemos, e todas as áreas, a gente vai transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que estão nesse ecossistema. E aproveitando ali que você contou uma história, sem abrir o nome de empresa, tem algum desafio, alguma história que marcou a carreira da Vivi? Eu acho que desafios a gente enfrenta uma hora que a gente vence uma batalha, já aparece um novo desafio. Isso, né? Sempre. Eu acho que até isso que movimenta no nosso meio aí, porque ele é bem animado, vamos colocar dessa forma. Muito. Mas de desafios, Euri, eu acho que a gente escuta muito falar, né? A gente precisa atender o cliente, a gente precisa se modular conforme o cliente quer ser atendido. Mas eu acho que o grande desafio que eu enfrentei nesse processo de construção, que a gente sabe que experiência de cliente é algo novo, a gente fala aí de 10 anos para cá, que a gente começou a realmente investir e se aprofundar. Então, assim, como realmente a gente implanta isso, né? Numa central de atendimento, num call center, como que a gente realmente traz... a gente consegue implantar e fazer esse desafio realmente virar uma oportunidade aí. E aí a gente começa a entender o que mapear, o que avaliar. Então, sair um pouco daquele básico, sabe? De antes, é homem, mulher, qual a faixa etária, onde mora. Mas o que isso muda? É você conseguir transpor, né? Então, eu faço atendimento via Brasil hoje, então eu vou citar um exemplo. Algumas regiões do Brasil é muito complicado de você chegar até lá, né? Tem endereços com mesmos nomes e como que você faz que o atendente, o atendimento, o bot, seja quem for, melhore para que ele tenha essa experiência. Então, eu acho que um grande desafio foi começar a entender o que era o problema e como que eu trazia isso para resolver na ponta.
sabe? Então, entender as características do cliente e começar a trazer ele como melhoria. Então, esse desafio foi bem bacana, a gente acabou mudando algumas coisas, particularidades no app, algumas particularidades no bot, algumas particularidades no script, e hoje a gente começa a ver que esse percentual vai subindo. Então, eu tenho menos reclamações de um item X. Então, meu problema é problema na entrega. Eu tenho menos reclamações de problema na entrega porque eu melhorei o percentual de entrega. Então, realmente usar essa voz do cliente e você propor melhorias. E esse é um ponto muito importante, né? Que as empresas às vezes deixam de aproveitar toda essa riqueza que o consumidor já está te falando. Ele está te falando na rede social, ele está contando para você no saque, na ouvidoria, na quantidade de dúvidas de um determinado produto ou serviço da sua marca. Ele está te contando. E quando a gente começa a estudar esses dados, eu brinco que é quase uma consultoria reversa. E aí você, empresa, o que você faz com isso? Quais as ações que você vai tomar, de fato, com aquela tratativa que o consumidor está te dando de presente? É um presente. É um presente. É um presente. Eu acho que é bem colocado, porque ele perde o tempo, ele dedica o seu tempo para ele te dar um feedback sobre a sua marca, gratuitamente, e você, com esse presente, você tem a oportunidade de reverter, ainda fazer ele ser um propulsor da sua marca. Exatamente. Você ainda pode usar isso totalmente a seu favor, né? E hoje tem tecnologias incríveis. Eu acho que o CRM faz muita diferença, né? Porque a gente sai desse multicanalidade mesmo e vai para o omnichannel, onde todo mundo tem essa mesma visão e essa mesma leitura. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir fazer um atendimento mais personalizado e mais característico. Mas a gente precisa dar esse retorno. Ele não pode te dar um feedback, ele te falar, olha, não foi legal essa parte da minha jornada, e a gente simplesmente não responder nada ou dar uma resposta padrão. Obrigada por contribuir para a minha marca. Né? Então, a gente precisa ter uma equipe preparada para analisar esses dados. Né? Aí, no call center, hoje, a gente faz isso com a parte da qualidade, a gente tem um setor da qualidade dedicado, que eles nos apoiam, e eles trazem esses insumos, assim, direto da reclamação. E para você fazer algo a mais pelo cliente, né? Você dá um retorno e você dá um cupom, ou você conseguir, de alguma forma, falar, olha, obrigada, você contribuiu, foi muito importante esse seu feedback, e vai me ajudar nos meus processos internos, e eu quero contribuir, porque você me apoiou nesse processo. Então, isso é muito bacana. Isso é importante. E você citou a área de qualidade, já tinha citado a área de planejamento. Quem não é do universo de contact center, talvez não imagine a amplitude que existe de profissionais, de multidisciplinas e de áreas que tem apoiando estas centrais. Conta um pouquinho como que você visualiza a importância de todo esse background de apoio. É bem complexo. É uma grande equipe de apoio aí que a gente tem. Quando a gente fala de um atendimento, quem não conhece, não está nesse universo, não faz ideia de todo o estudo que tem para você até saber o horário que você precisa ter alguém para atender. Desde um dimensionamento, né? Que a gente acaba falando essas palavras mais técnicas, que é do nosso universo, mas eu estou tentando até achar uma outra aqui mais de escala de operadores. Então vamos lá, né? Desde você definir o horário de entrada, a escala de operadores, né? O tempo que você vai ter a sua URA aberta, que você vai ficar com a mensagem que você vai colocar na sua URA fechada, tudo isso tem muito estudo por trás disso. Né, a área de qualidade para entender qual é a melhor forma de abordar, qual é a melhor forma de acolher, o que eu preciso falar quando ele trouxer algum ponto negativo ou um ponto positivo, se for uma venda, como eu argumento, como eu contra-argumento. Então, tudo isso é muito importante. Esse processo, eles começam a se conectar, aí eles começam a ser processos casados. Tudo que você identifica de melhoria, você precisa ter uma área de treinamento muito preparada para descer isso para a operação de uma forma muito simples, muito didática. Além de descer o conteúdo, eles precisam acompanhar, precisa ter um material de apoio muito atualizado. Ele precisa ser muito dinâmico, as informações são muito vivas, a gente sabe que procedimento, quando a gente começa a mapear todas as oportunidades, às vezes muda 2, 3 vezes o procedimento na semana, às vezes muda 2 vezes no dia. Então, você precisa ter o analista foi embora 3 horas da tarde, 4 horas mudou o procedimento. Amanhã, quando ele chegar, ele precisa estar com isso atualizado no material de apoio. A parte de TI, a parte de tecnologia, ela precisa estar muito, muito redonda também. Ele precisa ter tudo muito disponível ali, colocou no CRM, ele já atendeu a ligação, o cliente já digitou o CPF, já aparece para ele na tela, ele já fala, oi, Yuri, aqui eu sei que é você já me ligou ontem. Então,
essas frentes elas vão se conectando e a gente precisa andar muito, muito alinhados. Então, é um trabalho muito árduo que a gente tem por trás. A gente também tem a parte operacional, que é toda a parte dos nossos analistas, dos supervisores, dos coordenadores, que eu brinco que são eles que fazem a mágica acontecer, porque são eles que estão na linha de frente, são eles que escutam, eles que precisam estar preparados para trazer esse atrito do cliente ou essa informação de uma forma clara. Então, para mim, eles são a parte mais importante do processo. Então, a gente conecta todo esse time, que é muita gente, para que a gente consiga trazer toda a ideia, tudo que a marca quer representar para os seus clientes finais. E hoje, para quem está querendo ingressar nessa carreira, hoje está ali na PA, como a gente diz no mercado, né, no posto de atendimento, e eu falei, eu vou apostar na carreira de atendimento, eu vou estudar isso. Quais as dicas você dá para esse profissional engajar nessa carreira e se tornar, de fato, um diferencial no mercado? Primeiro, precisa gostar de gente, né? Eu acho que quem trabalha com atendimento precisa gostar de gente, precisa gostar de pessoas, precisa gostar de resolver problemas, ou de vender sonhos, ou de trazer experiências, de pensar mesmo de servir, assim. Eu gosto eu gosto desse meio, assim. Eu gosto de ver as coisas fluindo. Então, acho que o primeiro ponto. Se não gostar de gente, já não dá certo para trabalhar com atendimento. E o segundo, você tem que estar muito aberto para inovar. Você hoje faz um trabalho de uma forma, amanhã você vai fazer de outra forma, você não pode ter... Você precisa estar muito aberto a novas práticas, a novas leituras, a tudo que for novo, né? Então, a inovação todo dia. Então, é isso que eu falo. Se você gosta de gente, gosta de inovar, se você é uma pessoa que gosta de se reinventar, eu acho que o call center, ele é apaixonante. Ele é a área certa. É a área certa. Você vai ter contato com várias marcas, com vários tipos de negócio, você vai realmente ter uma amplitude aí muito grande para você desenvolver, aonde você se sente mais confortável aí para seguir o seu caminho. Perfeito. Bom, eu entrei no call center, me apaixonei. Quando você contou um pouco da história, começa a estudar numa área, você se apaixona e muda de área. Aconteceu exatamente comigo, um pouquinho da minha história. Eu me senti bastante representada nessa jornada. E agora estamos caminhando ao nosso processo aqui final do podcast. Gostaria de te convidar para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Eu quero dizer que a experiência do cliente é um assunto realmente apaixonante. A gente tem, assim, N metodologias que estão aí para nos apoiar. Cada vez mais é importante a gente dar ênfase a esse assunto, né? Quando a gente sabe o quão mais caro é você conquistar um novo cliente do que você reter esse cliente atual. Então, a central de atendimento hoje ela não é mais vista como um custo para as empresas, pelo contrário, ela é a parte muito importante do processo. Então, eu quero deixar essa mensagem aí, que é muito importante cada vez mais a gente entender, a gente acompanhar esse crescimento do mercado, esse viés de realmente se dedicar para que esse cliente se sinta confortável, feliz, propulsor, que seja real e verdadeiro, e que tudo isso reflita na parte financeira aí de todas as empresas, e que cada vez mais a gente tenha sucesso em todas essas marcas. Muito obrigada e mais uma vez parabéns por toda a trajetória e dedicação em trazer clientes apaixonados para as empresas. Muito obrigada, Euri, foi um prazer enorme. E para quem quiser, só por consideração, quem quiser entrar em contato com a Vivi, aonde o pessoal te encontra? Pode entrar em contato pelo LinkedIn, Viviane Macari, que eu tô lá. Perfeito. Muito obrigada, Vivi. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Te convido a seguir todos os nossos canais no LinkedIn, no Face, no Instagram e também os nossos canais que estão hospedados aqui o podcast, lá no Spotify e também lá no YouTube. Eu sou Euriale Voidello, especialista em comportamento e experiência do cliente, e te vejo no próximo episódio do podcast Comitê de Clientes. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.